Olá, querido. Graça e paz a você. É uma alegria nós podermos estar aqui mais uma vez para repartirmos o pão da vida. Hoje, o tema falhar não significa fracassar. Antes de abrirmos a palavra do Senhor, há um testemunho especial para você agora. Então, por favor, fique conosco e logo após retornaremos para estudarmos a palavra do Senhor. Que Deus te abençoe. É sobre recomeço. É sobre ter a certeza de que eu não fui tão longe que Deus não pudesse me alcançar. É sobre transformação. É sobre recomeçar. Eu sou o Alexandre, né? Tive uma história aí nas drogas, com uns 13, 14 anos, saindo de casa e não poderia morar com meus pais, meus 5 irmãos lá, eles não deixavam eu morar lá. Eu peguei e vou para a Praça da Sé. Comecei a ir para o centro da cidade lá, usar droga e ficar lá fazendo furto. Aí a coisa foi crescendo, foi tomando uma proporção grande, aí eu entrei no crime, aconteceu tudo o que posso imaginar, tráfico, tudo aconteceu na minha vida. Eu sou do Paraná e eu conheci uma moça lá que me fez um convite para vir para São Paulo, né, para uma casa de prostituição. Comecei a conhecer as drogas, bebia muito, fiquei naquele lugar muito tempo trancada ali, não saía para nada porque estava muito viciada. Eu estava num bar ligando para a família que eu não aguentava mais, que eu estava pensando até tirar minha vida. E foi quando eu conheci o Alexandre, nesse mesmo dia que eu tinha acabado de desligar o telefone e falar com a minha irmã. E aí a gente ficamos juntos e fomos usar crack, aí eu aluguei um kitnet perto da Cracolândia. E depois, quando deu os 5 anos completos, foi quando aconteceu o fato que a gente não aguentou mais, estava dentro de uma comunidade, tinha vendido barraco, tinha vendido tudo, não tinha mais nem quase a roupa do corpo. E minha irmã falou para ir embora para lá. E quando a gente chegou lá, a gente começou a ter estudo para uma irmã minha que já era adventista e o meu cunhado. E o cunhado dela me chamou para trabalhar, e eu fui trabalhar e ele ficava o dia inteiro falando de Deus, ele insistiu, na verdade ele insistiu, né? Chegou um certo dia que ele falou, vamos lá no culto. Aí eu peguei e falei para ele, vou lá para ele parar de encher o saco, que eu não quero ir para a igreja. E quando foi lá foi o dia que eu tive um encontro com a palavra. 1 Coríntios 3,16, nosso corpo é templo do Espírito Santo, que não joga lixo. Eu falei para ela ainda em casa, ela está fumando crack, eu falei, vou na igreja, quando eu voltar eu quero fumar. Foi o contrário, quando eu cheguei eu falei, vamos jogar tudo fora. Aí frequentamos a Semana Santa que teve, e na Semana Santa foi ali a entregue. A gente voltou para São Paulo, né? Ficamos 1 ano e 2 meses lá se tratando. Ficando bem, né? A gente trabalhava, tinha nossa casa, tudo. Hoje nós temos uma casa de recuperação que lá nós dá o curso profissionalizante, certificado, o CNPJ da firma e já coloca eles no trabalho antes de sair da clínica. Eles vão trabalhando fora para alugar uma casa, depois eles vão embora, né? Mas está tudo bem estruturado. A gente é uma família. A casa deles é de um lado, a gente mora do ladinho. De todas as idades. Tem uns velhinhos que moravam na rua, não tem mais família, ninguém mais quer cuidar. De então 80 anos. A gente pegou para cuidar pro resto da vida. E Deus hoje, o que Ele fez na nossa vida, foi a melhor coisa ter aceitado aquele convite. Tudo que nós fazemos hoje é por gratidão. Por isso que a gente quer montar outra casa, porque tá vendo ali, assim, está alcançando tantas pessoas, né? Então, se aumentar a casa, vai alcançar mais. O ano passado foi 40 batismos, 40 pessoas estruturadas, né? E pessoas que viraram empresário. Tem um que saiu de lá agora e montou uma casa de recuperação adventista também. Amem seus familiares, dê muito valor à sua família. Ouçam quando a sua mãe te falar, não vai por esse caminho. Aconteceu tudo o que aconteceu na minha vida pela minha desobediência, por eu ser muito rebelde. Mas escutem os seus pais, deem valor à vida de vocês. E você pensa que não dá mais, que está tudo perdido, que tudo acabou. Na verdade, se você aceitar Jesus, tudo vai começar. É uma viravolta, Deus fez isso comigo e com ela, do crack, e do álcool, do cigarro, da prostituição. Então Deus vai fazer contigo também. Só basta você entregar a vida para Ele.
Estamos aqui de volta, queridos, e vamos falar um pouquinho sobre o amor do nosso Senhor Jesus. Convido a você a fechar os seus olhos para nós abrirmos a palavra de Deus. Vamos orar. Amado Pai Celestial, mais uma vez nos encontramos aqui para repartirmos o pão da vida, que é a palavra do nosso Deus. Que ela venha encontrar um lugar especial em nosso coração e saciar a sede da nossa alma. Perdoe os nossos pecados, abençoe-nos nesta noite. Te pedimos e agradecemos em nome de Cristo. Amém. Falhar não quer dizer que você está fracassando. Estamos nos aproximando das Olimpíadas e, se você não sabe, um dos dados que mais me impressionou, 90% de todos os melhores atletas do mundo vão às Olimpíadas, saem delas sem ter uma medalha. Quer dizer que fracassaram? Claro que não. A grande questão é que eles estão lá pelos seus esforços e pelas conquistas, pelos recordes que bateram, dentre outras coisas. Mas uma das coisas que nós precisamos entender, muitas vezes nós achamos que somos fracassados por N fatores, pelo nosso emprego, porque nós não estamos no emprego que tanto desejávamos, ou que nós esperávamos. Nossa vida acaba se tornando algo completamente diferente do que nós imaginávamos. Ou estamos vivendo um casamento iniciados com esperanças que acabam se terminando em lágrimas. Sabe, queridos, a situação que nós vivemos hoje em nosso país, o caos político, dentre outras coisas que estamos vivendo, nos decepcionam. Amizades são traídas, as orações não parecem nunca serem respondidas. Mas uma coisa que eu posso falar para você, mesmo que as coisas que conseguimos alcançar muitas vezes nos decepcionam, a sensação de falha nunca está longe da superfície de onde vivemos. Quero te convidar agora para estudar uma história comigo. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 22, versos do 54 em diante. Vamos estudar a história de Pedro neste momento. Pedro nega Jesus. Lucas capítulo 22, versos do 54 em diante, vem dizendo: Então, prendendo-o, levaram-no para a casa do sumo sacerdote. Pedro o seguia à distância. Mas quando acenderam um fogo no meio do pátio e se sentaram ao redor dele, Pedro sentou-se com eles. Uma criada o viu sentado ali à luz do fogo. Olhou fixamente para ele e disse: Este homem estava com Jesus. Mas ele negou: Mulher, não o conheço. Pouco depois, um homem o viu e disse: Você também é um deles. Homem, não sou, respondeu Pedro. Cerca de 1 hora mais tarde, outro afirmou: Certamente este homem estava com ele, pois é um galileu. Pedro respondeu: Homem, não sei do que você está falando. Falava ele ainda quando o galo cantou. O Senhor voltou-se e olhou diretamente para Pedro. Então Pedro se lembrou da palavra que o Senhor lhe havia dito: Antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Saindo dali, chorou amargamente. Sabe, queridos, os discípulos eram notados pela sua linguagem, pela forma como eles tratavam as pessoas. Os discípulos eram conhecidos porque eram pessoas consideradas simpáticas diante do público, porque sabiam enxergar a necessidade do outro, sabia poder olhar com olhos diferentes a respeito sobre como a sociedade condenava aqueles cidadãos. A forma de Pedro falar havia se mudado com o tempo, principalmente após ele ter encontrado Jesus. Quantas vezes as pessoas já olharam para você e perguntaram: Você é cristão? Porque tem algo de diferente quando você fala. Assim Pedro também, ele não conseguia esconder isso,
porque era algo notório diante dele. Assim como nós temos nossos regionalismos dentro de questões de vocabulário, principalmente a questão de você puxar algum sotaque, nós sabemos quem é do sul, nós sabemos quem é do norte, quem é do nordeste, quem é daqui de São Paulo, porque fala muito bem o porta e porteira, dentre outras coisas. Mas Pedro, ele foi, nesse momento, diagnosticado com um semblante diferente, porque ele portava a semelhança de Cristo, aparentemente ali. Sabe, queridos, o sotaque denunciou Pedro. O que é encorajador na história de Pedro é que ele aprende com o seu fracasso. E uma das coisas que nós iremos estudar aqui nessa noite: fracasso não é fatal se reconhecemos que todos falham. Albert Einstein foi declarado um fracasso na matemática. Winston Churchill foi declarado um fracasso na escola. O Walt Disney disseram que ele nunca poderia ser uma pessoa bem-sucedida. Fracassaram, erraram, mas eles aprenderam com as suas escolhas, com os seus erros. O fracasso pode ser a porta dos fundos do sucesso em que nós podemos aprender com ele. Falhas são apenas setas que vão nos direcionar para a vitória na nossa vida. Eu não sei o que você tem vivido no dia a dia. Eu não sei se você tem um senso de fracasso a respeito sobre a educação dos teus filhos. Eu não sei se você tem um senso de fracasso sobre a tua vida espiritual. Se você acha que o seu casamento chegou num limiar de fracasso. Se os seus relacionamentos não andam como você desejava. O grande problema não é o fracasso em si, é o ponto de onde nós paramos. Errar, todos erram. Falhar, todos erram. A grande questão é se eu quero recomeçar. Será que eu estou falando para alguém aqui que pensa que a sua vida já não tem mais solução? Será que eu estou falando com alguém aqui nessa noite que pensa em tirar a própria vida? Será que eu estou falando para alguém aqui que pensa em desistir do seu casamento, em abandonar a família, dentre outros fatores da vida? Por favor, recalcule a rota da sua vida e recomece. Não desista dos seus ideais e dos seus sonhos. Sabe, queridos, ninguém é perfeito. Todos falham. E uma das coisas que me chama a atenção é que, para começar, Pedro, ele não levou a sério a respeito sobre as advertências de Jesus. Jesus várias vezes olhava para Pedro e dizia: vigie e ore. Às vezes você pode olhar para mim e dizer assim: mas pastor, eu não sei o motivo do meu fracasso, eu não sei por que o meu casamento está assim, eu não sei por que a minha vida espiritual se encontra dessa forma, eu não sei por que o meu emprego está dessa forma. Entenda, você tem vigiado, você tem orado, você tem clamado ao Senhor, você tem pedido orientação a Ele a respeito quais são os propósitos e os ideais que você precisa viver constantemente a cada dia. Pedro, ele começou a ter algumas falhas que acabaram culminando ele em negar Jesus. A primeira deles, ele não estava vigiando e nem orando. A segunda que me chama a atenção, o texto já começa no verso 54. E Pedro estava ali, seguindo Jesus de longe. Sabe quando você percebe que a igreja já não está mais servindo para você? Sabe quando você percebe que a tua fé já não é a mesma? É quando você começa a se afastar, em primeiro lugar, de pessoas da mesma fé que você. Você acha que aquelas amizades já não são mais necessárias para ti.
Você pode viver sozinho ou ter outras amizades fora daquele contexto em que você vive. Há um ditado em que alguns dizem assim: atrás de cada apostasia, sempre haverá uma Bíblia fechada. Você tem conseguido orar todos os dias? Você tem conseguido estudar a palavra de Deus todos os dias? Você tem buscado ao Senhor, tentado, lutado, ter sido persistente diante dos seus ideais? Sabe, queridos, uma das coisas que me chamou a atenção, principalmente nesse relato, Pedro não vigiou e nem orou. Começou a se distanciar de Jesus. E no verso diz, ele estava sentado no território do inimigo, próximo dos fariseus ali. Pedro acabou se tornando um alvo fácil para Satanás. Quero te fazer uma pergunta. Hoje você tem se tornado um alvo fácil de Satanás? Ou você tem lutado contra o inimigo? Pedro estava absolutamente confiante a respeito sobre a sua lealdade. Não, Senhor, se eu tiver que morrer, eu irei até o fim com o Senhor. Ele achava que palavras poderiam resolver os seus problemas. Mas as atitudes falam mais que as nossas ações falam mais que as nossas palavras. Nós nos esquecemos, nós falamos para as pessoas que nós amamos, nós falamos para as pessoas que são importantes para nós, que nós seremos fiéis a elas, mas nós não conseguimos demonstrar isso de uma forma simples diante das nossas atitudes. Falamos que pertencemos a Jesus, que pertencemos à igreja, a alguém do tipo, mas nós não conseguimos mostrar de uma forma pública, diante das nossas atitudes, que nós pertencemos a Cristo. Na primeira oportunidade, vou a um bar beber. Na primeira oportunidade, eu vou trair a minha esposa. Na primeira oportunidade, vou para uma balada. Na primeira oportunidade, eu estou ali vivendo, né, na roda dos escarnecedores. Não dê margem ao inimigo. Se retire, principalmente do círculo aonde Satanás se encontra, e vá diretamente aonde se encontram os pés de Jesus. Se você quer lutar pelo teu casamento, se você quer lutar pela tua vida espiritual, se você quer lutar pelo teu emprego, se você quer lutar pela salvação dos teus filhos, acredite, o lugar aonde você deve estar é aos pés de Cristo. Não adianta eu e você pedirmos para as pessoas orarem, se eu e você, nós não estamos orando. Quero pedir pela conversão dos meus parentes, dos meus filhos, das pessoas a quem eu amo, mas se eu não estou fazendo isso, vigiai e orai. Sabe, queridos, os discípulos de Cristo em nossos dias de hoje disfarçam a fé com temor de perseguição ou crítica, está negando a Jesus mesmo. Às vezes nós começamos a colocar questões aqui, não, eu vou sair da igreja porque o irmão não falou comigo, não, eu vou sair da igreja porque o pastor falou algo que eu não gostei. Eu vou sair da igreja porque fulano me maltratou. Se você está saindo da igreja e principalmente abandonando a sua fé por causa de pessoas, é porque você nunca esteve aqui por causa de Jesus. Desculpe eu ser duro com você neste momento, mas entenda, o único objetivo de você estar aqui na igreja, declarando a sua fé, é por Cristo e não por amizades. Eu estou cansado de chegar para as pessoas e perguntar, por que você veio à igreja? Porque um amigo me convidou, mas por que você se converteu a essa fé? Não, porque meu esposo já era, meus avós já eram, eu sou a terceira geração da família de adventista, mas a pessoa não chega para mim e diz, eu estou aqui por causa do meu Senhor Jesus Cristo. Sabe, queridos, não importa se algum dia você falhou,
Cristo entende. Ele te aceita da forma como você está. Pedro negou Jesus 3 vezes. E uma das coisas que me chamou a atenção ali naquele texto, que quando Pedro declara, eu não conheço este homem, imediatamente o galo canta. E o olhar dele com o de Jesus se cruzam. Alguns devem estar pensando, mas Jesus avisou, não avisou? Esse olhar de Jesus deve ser assim, não te falei? Eu disse que você ia me trair. Eu disse que você iria falhar. Eu disse que você não seria aquilo que você falou. De forma alguma. Ellen White, no livro Desejado de Todas as Nações, ela diz o seguinte: naquele suave semblante, leu ele a profunda piedade e tristeza, nenhuma irritação. Porém, se havia ali, à vista daquele rosto pálido e sofredor, daqueles trêmulos lábios, daquele olhar compassivo e cheio de perdão, penetrou na alma como se fosse uma seta. E naquele momento, despertou a consciência em Pedro. Pedro saiu imediatamente e chorou amargamente. O fracasso não é fatal se nós aprendermos com o fracasso. Quando o texto diz que chorou amargamente, ele chorou com um grande remorso. No texto de 2 Coríntios capítulo 7, verso 10 diz: pois a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento e te conduzirá à salvação. O fracasso não é fatal se deixarmos para trás as nossas falhas. Satanás nos dirá que não existe solução. Ele falará que o nosso futuro é destruído. Mas essa não é a mensagem de Deus para mim e para você aqui nessa noite. Nunca devemos usar o fracasso como desculpa para nós não tentarmos novamente. Mas pastor, eu já saí da igreja, volte. Mas pastor, meu casamento está em ruínas, reconstrua. Tudo aquilo que um dia Satanás destruiu com suas mãos, será agora reconstruído pelas mãos do onipotente Jesus Cristo. Querido e querida, nesta noite, eu quero falar algo para você. Todos caem em algum momento. Mas o que devemos nos lembrar é que não precisamos permanecer no chão. Nossa maior glória não é nunca cair, mas nos levantar cada vez que nós cairmos. Você acha que Pedro passou por um momento de solidão? Ele passou. Passou por um momento de reflexão? Ele passou. Mas você tem ideia de quanto tempo foi entre ele ter traído Jesus e a descida do Pentecostes? Foi apenas 2 meses. Uma vida restaurada e transformada. Não foi à toa que em um sermão, depois de 2 meses, ele converteu mais de 3.000 pessoas para o reino dos céus. Através de um grande fracasso, às vezes, na nossa vida, haverá uma grande glória preparada de Deus para a tua essência. Nunca deixe alguém chegar para você e te dizer: você é um fracassado, você é um perdedor. O fracasso é apenas um evento na tua vida, não uma pessoa. É algo que você faz, não algo que você é. Suas falhas não são fatais. Sua atitude durante a falha que determina sua altitude, aonde você vai chegar após as suas falhas. Se você fracassou, não quer dizer que isso está no teu caráter. O que importa é o que você vai fazer depois do fracasso. Se você tem errado até aqui, permita que o Senhor te levante
faça de você um grande vencedor. Eu quero te pedir, em nome de Cristo, olhe para o Senhor Jesus nessa noite e diga: Senhor Jesus, se eu tenho falhado até aqui com o Senhor, me ajude a me levantar neste momento, porque o cair é do homem, mas o levantar sempre será de Deus. Que Deus te abençoe. Esta é a mensagem de Deus para a tua vida. Pare de lutar sozinho. Deus quer fazer dos teus fracassos uma oportunidade para te dar uma vitória. Aprenda a se levantar com Cristo. Aprenda a dar o seu valor. Se você tem uma sensação de fracasso em teu coração sobre os seus relacionamentos, sobre a educação dos seus filhos, sobre a sua fé, sobre o seu trabalho, sobre a sua vida financeira, não importa. O que importa nesta noite, assim como Jesus Cristo transformou a vida de Pedro, Ele poderá fazer isso na tua vida aqui também. Dê uma chance para Jesus, que o resto Ele completará na tua vida. Feche os seus olhos e vamos orar. Amado Pai Celestial, reconhecemos que somos falhos, que somos pecadores, que carecemos constantemente da Tua graça e da Tua misericórdia. Queremos te pedir neste momento, ó Deus, que o Senhor venha recobrar as nossas forças, para que possamos continuar seguindo em frente nesta caminhada, nesta vida, até que o nosso Jesus, Ele volte. Venha abençoar, ó Deus, nossos amigos que estão nos assistindo pelo YouTube, pelo Facebook. Cada um sabe aonde dói. Cada um sabe onde fracassou um dia. Mas que eles possam recalcular a sua rota e entenderem que Jesus Cristo é o Deus da segunda chance. Derrame o teu amor sobre eles e ajude-os a entender e a compreender que o fracasso não é uma parte do seu caráter, apenas um momento, algo pontual que aconteceu em suas vidas. Que eles não venham se cobrar de algo que o Senhor já os perdoou. Derrame o teu poder sobre nós e a tua paz. Tudo isso nós te pedimos e agradecemos, em nome de Jesus.